Os polímeros. Desde a antiguidade, os polímeros já vêm sendo usados em diversos segmentos. Os primeiros polímeros conhecidos foram os naturalmente encontrados na natureza, por exemplo, couro, seda e borracha. A partir dos anos 50, ocorreu uma revolução em relação aos polímeros, pois houve a sintetização deles através de pequenas moléculas orgânicas. Esses polímeros sintéticos são produzidos com baixo custo, possuem uma grande facilidade de manipulação e suas propriedades físicas são muito específicas, o que explica sua relevância cada vez maior na indústria. Por essas facilidades, este material vem dominando os setores industriais e tomando o lugar de outros materiais antes mais frequentemente utilizados, como madeira e metal. Apesar de suas qualidades, os polímeros possuem alta resistência, dificultando sua degradação, o que é altamente prejudicial ao meio ambiente. Definição química. A palavra polímero significa muitas partes. São macromoléculas formadas por monômeros, que são moléculas pequenas, ligadas por uma reação de polimerização. Podem ser formados por dois tipos de reação de polimerização, adição e condensação. Reações de polimerização podem ocorrer por adição ou por condensação. Para um polímero ser formado através da reação de adição, é necessário que ele seja formado por monômeros iguais e tenha pelo menos uma ligação dupla, para que esta então se rompa e a reação possa ocorrer. Um exemplo é o polietileno, obtido pela reação entre as moléculas do eteno ou etileno, que podem ser representadas pela figura no slide. Para que uma reação por condensação ocorra, existe a necessidade da existência de dois monômeros iguais ou diferentes e a eliminação de uma molécula pequena, por exemplo, a água. Um exemplo é a da formação da baquelite, representada no slide, onde, durante a síntese, moléculas de água indesejáveis ao processo também são produzidas. As aplicações dos polímeros são muitas, estando presente em várias áreas. Podemos citar a eletrônica, como baterias e isolantes, na aeroespacial, em relação à estabilidade térmica e oxidativa, na engenharia, com a substituição de metais, na medicina, com suturas degradáveis e próteses, em polímeros não inflamáveis, utilizadas em móveis e na construção civil, e em materiais utilizados com frequência pela sociedade, como tintas, borrachas, plásticos, adesivos, alimentos, cosméticos, fibras e entre muitos outros. Como exemplo de aplicações dos polímeros, podemos citar as córneas artificiais de plástico, criadas pelo Instituto de Polímeros Aplicados em Potsdam, na Alemanha. Outro exemplo é a aeronave Tucano, produzida pela Embraer. Na imagem estão presentes os componentes fabricados em compósitos termorrígidos, utilizando como reforço fibras de carbono, Kevlar e vidro. Ensaios dos polímeros. Os ensaios são utilizados para diferenciar as características mecânicas dos polímeros. Eles podem ser registrados por meio de curvas de tensão versus deformação. Também podem ser caracterizados como estáticos, dinâmicos, destrutivos ou não destrutivos, de curta ou longa duração, entre outros. Exemplos: ensaios de compressão, comportamento do material submetido a deformações grandes e permanentes. Ensaios de torção. As forças torsionais produzem um movimento de rotação em torno do eixo longitudinal de uma das extremidades da peça sobre a carga. Ensaios de cisalhamento. Consiste na distorção de um objeto sem alteração significativa do seu volume. Ensaios de tração. A amostra sobre tração é deformada até sua ruptura. Essa tração é aplicada de forma crescente ao longo do eixo mais comprido do corpo de prova. Ensaios de tensão. Na foto a seguir, a presença de uma máquina universal para ensaios mecânicos de tração, compressão, flexão, entre outros. Esse modelo é recomendado para ensaios em materiais poliméricos em geral, têxteis, borrachas de alto desempenho, materiais de uso médico, molas,
condutores elétricos, entre outros. Com um desempenho adequado tanto na tração quanto na compressão, a máquina possui uma capacidade de 10 kN. Propriedades dos polímeros. Os polímeros sintéticos possuem propriedades que os diferem de outros materiais, como comportamento mecânico, densidade, queima, solubilidade e fusibilidade. Iremos ressaltar a fusibilidade por possuir um importante tópico, a reciclagem. Fusibilidade. Existem os polímeros termoplásticos que podem ser solidificados por resfriamento e fundidos por aquecimento, e também os termorrígidos, infusíveis e insolúveis, o que deixa seu reprocessamento inviável. É possível se aprofundar em relação aos termoplásticos. Dependendo de sua dureza, eles podem ser classificados em 2 grupos diferentes. Os de engenharia, que possuem maior custo, porém possuem melhores propriedades térmicas e mecânicas. Exemplos de termoplásticos de engenharia são as poliamidas e o policarbonato. E também tem os convencionais, que são frequentemente achados em embalagens plásticas. Pelo fato dos termoplásticos convencionais serem encontrados em sua maioria em garrafas, copos e sacos plásticos, entre outros, a reciclagem desses materiais necessita de uma separação especial, feita por categorias, utilizando identificações através de códigos. Estes códigos são números ou siglas, geralmente localizados na parte inferior do produto, que esclarecem o material empregado na sua confecção. Podem ser eles: número 1, PET, politereftalato de etileno. Número 2, PEAD, polietileno de alta densidade. Número 3, PVC, policloreto de vinila. Número 4, PEBD, polietileno de baixa densidade. Número 5, PP, polipropileno. Número 6, PS, poliestireno. Número 7 e outros tipos de plásticos diferentes dos citados acima. Ao se aprofundar no politereftalato de etileno, é possível dizer que é o melhor e mais resistente plástico para a fabricação de garrafas e embalagens, por sua alta resistência mecânica, química e tenacidade. Ele tem uma excelente barreira para gases e odores, são 100% recicláveis e não possuem produtos tóxicos em sua composição química. O PET é obtido através da reação de polimerização de condensação. Suas moléculas tendem a girar em torno das ligações CO para permitir uma maior aproximação entre elas, e a flexibilidade das cadeias moleculares prove de rotação em torno das ligações saturadas. Já o seu custo é muito baixo em relação às suas grandes utilidades. Como um exemplo de suas grandes utilizações, é possível ver na foto a construção de uma casa feita através do uso de garrafas PET, resultando em um ambiente arejado, resistente e ecologicamente correto. Curiosidades. Regeneração de ossos através de polímeros. Um polímero combinado com células-tronco foi implantado por pesquisadores em defeitos ósseos no crânio de ratos. O polímero utilizado era revestido de fosfato de cálcio, um biomaterial poroso desenvolvido por cientistas canadenses. A diferença do trabalho brasileiro foi ter associado células-tronco a esse biomaterial. Conclui-se que biomateriais implantados com poros maiores são mais adequados para experimentos de engenharia de tecido ósseo, por exemplo, reconstruções de maxilares e em cirurgias que exijam a remoção de tecido ósseo. O sucesso abre perspectivas para aplicações clínicas dessa técnica, porém, o coordenador da pesquisa destaca que isso não ocorrerá tão cedo.